bom que você está conosco aqui mais uma vez para participar em casa do nosso culto de celebração. É com muita alegria que eu dou as boas-vindas a você que participa conosco de mais um culto da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Hoje nós vamos voltar lá para Êxodo, capítulo 32, e vamos ver um episódio na vida do sumo sacerdote Arão e o que ele tem a nos ensinar hoje. Que o Espírito Santo fale conosco e abençoe a sua vida e a sua família. Quando eu era criança, eu sofri um grande trauma, uma grande decepção. Eu era um grande fã do Fofão. Eu sei que muitos aqui ou são muito novos para isso, ou talvez muito velhos para ter curtido a época do Fofão. Mas Fofão era um fenômeno ali nos anos 80 e qualquer criança meio nerd que se preze gostava muito do Fofão, mais do Fofão do que aqueles outros personagens, tanto do Balão Mágico quanto Xuxa, Mara, esse pessoal que não valia muito a pena. E eu lembro que, apesar da faca, da espada que diziam que tinha dentro da cabeça do Fofão, né, que chegava ali, que as crianças começaram a arrancar a cabeça dos bonecos procurando essa espada preta, que era um pacto com o demônio, mesmo assim eu era fã do Fofão. E eu lembro que quando o Fofão veio fazer um show aqui em João Pessoa, no Espaço Cultural, eu morava ali pertinho na Geraldo Maris, e eu sabia que eu não ia porque meus pais não iam me levar, mas eu criei toda uma história que ele morava numa garagem. Se você passa assim do lado do Espaço Cultural, você vai ver um portão bem no estacionamento. E na minha cabeça, Fofão morava dentro daquela garagem ali do estacionamento do Espaço Cultural. Só que aí, numa conversa entre adultos, eu ouvi alguém dizer o nome do homem que fazia Fofão. E aquilo para mim foi uma informação que meu mundo caiu. Como assim Fofão não é Fofão? Fofão é um homem que se veste de Fofão. Eu acho que todo mundo deve ter passado por isso. Eu nunca acreditei em Papai Noel, mas em Fofão eu acreditava. E ali eu descobri que Fofão, na verdade, não existia. Tive que juntar os pedaços e ali reconstruir as minhas emoções com aquela decepção terrível. São muitos os casos que nós podemos contar de decepções que nós sofremos quando nós conhecemos o lado B de alguém, o lado obscuro de alguém que às vezes nós idealizamos, pensamos que são as pessoas perfeitas, são os nossos heróis, aquelas pessoas que não erram nunca. Você tem alguns livros hoje que são produzidos somente para desmascarar ou desvendar mitos ou desconstruir mitos, como por exemplo aquela série de livros que é bem sensacionalista, que é guia politicamente incorreto de várias coisas, que vai dizer, por exemplo, que Zumbi dos Palmares, que era o grande líder, que é tido como um grande líder da consciência negra, ele vai ser ali nos apresentado como um escravo revolucionário que tinha escravos. Você vai ver ali também o lado obscuro do Dalai Lama, e assim você vai ver uma série de pessoas que têm ali o seu lado mais soturno, o seu lado escondido, que faz deles seres humanos revelados. Isso faz parte de ser humano. Se eu ou você fôssemos personagens, se alguém um dia fosse escrever sobre nós uma biografia verdadeira, com certeza existiriam ali páginas que você não gostaria que fossem expostas. E também páginas que pessoas que gostam de você não gostariam que fossem lidas. Porque todos nós temos um lado A, um lado B. Todos nós passamos por altos e por baixos nas nossas vidas e nas nossas jornadas. Hoje eu gostaria de visitar com você um episódio na vida do homem de Deus, que se fosse restrito a apenas esse relato, estaria muito mais associado a um grande vilão do que um grande herói das Escrituras. Para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 10, lá em Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10, Êxodo 32, do verso 1 ao verso 10. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar a projeção aqui na lateral da plataforma. Diz assim a palavra de Deus: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou no Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as de suas mãos,
trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te louvamos pelo privilégio que temos de estar aqui hoje para ouvir a tua voz. Que o Senhor se faça presente no nosso meio, que o teu Santo Espírito nos ilumine para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós neste momento de culto. Pai, é assim que nós te oramos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Essa é uma das instruções que Paulo dá na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12. Talvez fosse um dos primeiros recados que Deus poderia dar aos seres humanos. Quando vocês pensarem que estão em pé, olhem direitinho para que vocês não caiam. Lembre que nós acabamos de ler aqui o relato de um episódio triste, soturno e nebuloso na vida de Arão, de Moisés e do povo de Israel, que na verdade começa alguns anos antes, quando esse povo é libertado por Deus da terra do Egito. Somente para que nós possamos contextualizar essa história, se você não sabe ainda, é bom lembrar que o povo de Israel passa 400 anos escravo debaixo do reino do Egito, morando e vivendo como escravo na terra do Egito, até que Deus levanta Moisés, o libertador, um gago que foi ali motivado por Deus para ter coragem, junto com a ajuda do seu irmão Arão, para libertar aquele povo da terra do Egito e levar até um lugar que eles não sabiam qual era, só sabiam que era a terra prometida. E Deus então realiza ali alguns daqueles sinais para que Faraó entendesse que não era qualquer Deus que estava falando, mas que era o único Deus que tinha poder para governar os céus e a terra. E Deus dá demonstrações do seu poder por meio de Moisés e de Arão, e dali ele tira aquela multidão que o livro de Êxodo nos diz que chega perto de 600 mil homens. Uma conta que alguém que estuda os números bíblicos fez, chamado Adam Clarke, nos diz que eram aproximadamente 3 milhões de pessoas que deixam o Egito com o destino desconhecido e vão ali andar pelas terras do deserto da região do Crescente Fértil. E ali, aquelas famílias, aquelas pessoas deixam as suas casas, deixam 400 anos de história para trás no Egito e se embrenham com Moisés, um homem que na cabeça deles tinha sido quase uma espécie de desertor ou traidor da nação de Israel, já que lembre você que Moisés foi criado 40 anos como filho da filha do faraó. Depois, ao assistir um assassinato de um israelita, ou melhor, um espancamento, uma opressão dos egípcios sobre um israelita, comete um assassinato, mata aquele egípcio, foge para o deserto, onde passa 40 anos tendo ali o seu caráter forjado por Deus, burilado por Deus, retorna com a missão de libertar esse povo, e é esse homem que esse povo escuta chamando para deixar tudo para trás e ali assumir uma aventura, uma jornada ao desconhecido que passava por terras desérticas. Não pense você que esses homens, mulheres, crianças que estavam no deserto eram homens, mulheres e crianças que estavam acostumadas a um relacionamento com o Deus de Israel. Faziam 400 anos que essas pessoas viviam encharcados, confundidos com aquela cultura do Egito. Portanto, eles estavam acostumados a adorar aquelas divindades
que permeavam a civilização egípcia. Você lembra, por exemplo, que cada uma das 10 pragas que Deus envia sobre o Egito diz respeito a uma divindade adorada por aquele povo, onde Deus soberano prevalece sobre essa divindade. Aquele povo de Israel também estava acostumado a se relacionar com aquele tipo de Deus. É esse povo que é levado por Deus para o deserto, para aprender o que é ser povo de Deus. É nessa caminhada onde Deus está ensinando Israel o que é ser testemunha para as nações, que Deus em determinado momento chama Moisés para cima do monte, deixa a responsabilidade com Arão de comandar e de governar aquele povo, e que acontece o que aconteceu aqui na história que nós acabamos de ler no livro de Êxodo, no capítulo 32. Se você não entendeu, somente para a gente recapitular, o que acontece aqui é que Moisés se ausenta do acampamento e começa a demorar. Moisés diz: olha, eu vou ali falar com Deus, vocês esperem que eu já volto. Moisés sobe para o monte, e aí passa um dia e nada de Moisés voltar, o povo no deserto, o sol pegando fogo, só areia ao redor, frio de noite. O povo saiu achando que ia para a terra prometida, achava que isso ia ser rápido, e sabia que dependia de Moisés para isso. Moisés subiu e não voltou. Cadê Moisés que não chega? Passou um dia, passou uma semana, passou 15 dias. Olha, Arão, você que é o porta-voz de Moisés, vamos tomar uma providência, Arão. Já faz 15 dias, esse homem morreu lá em cima. Esse tal de Moisés não vai voltar mais não. A gente vai ter que morrer aqui no deserto agora, porque você vai esperar até ele chegar. E todo dia, imagine que você é Arão, e todo dia tem aquela multidão ao seu redor, lhe perturbando, lhe insistindo, peiticando, para que você tome uma providência. Afinal de contas, Moisés não desce, Arão. Faça alguma coisa. E aí Arão então toma uma providência: olha, junta aí tudo que sobrou de ouro de vocês, argola, pulseira, colar, o que tiver de bijuteria, não, só ouro. Traz tudo que for de ouro, eu vou derreter aqui e a gente vai fazer um bezerro de ouro. Só para a gente entender, lembra que a religião ali da região do Egito era uma religião que tipificava as suas divindades em forma de animal. Então nada mais natural que o povo que estava ali, que estava no deserto e que não conhecia Deus verdadeiramente, encharcado ainda daquela cultura e religiosidade do Egito, construísse para si um bezerro de ouro, né? Eles pegam e constroem ali um bezerro de ouro. Ok, vamos fazer aqui alguma coisa, porque a gente tem que sair daqui, tem que tomar uma providência, fazer uma coisa que seja com as nossas próprias mãos. A gente tem que ser proativo, não dá para ficar só esperando. E eles constroem aquele bezerro de ouro e começam a adorar aquele bezerro de ouro. E eu gosto muito da tradução da Bíblia Nova Versão Transformadora. Não é Mexã não, tá? Mas eu recomendo. É da Mundo Cristão. Porque eles traduzem esse momento que o povo começa a comer e a beber. Eles dizem, eles comem, eles bebem e caem na farra. Literalmente. Aquela festa de adoração começa realmente a se tornar uma farra. Do jeitinho que se fazia no Egito. Da mesma forma que as pessoas adoravam as divindades lá no Egito. É aí que Deus chega para Moisés e diz: olha, Moisés, vamos descer, porque o negócio lá embaixo está pegando fogo. A gente deixou na mão de Arão, mas o povo se corrompeu, saiu das estribeiras e fizeram um bezerro de ouro. Desce e para com tudo. É assim que Moisés volta ali então para o acampamento e toma as providências que toma logo em seguida, que nós vamos ver. O que eu queria que nós pensássemos nessa noite é que nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós demos aqui algumas informações importantes sobre Moisés, mas nós estamos falando também de Arão, ou melhor, mais especificamente de Arão. E Arão não era um vilão de novela mexicana. Ele não era aquele homem que, se você olhasse, esse cara, ele existe na história para atrapalhar o plano de Deus. Ele foi colocado aqui para atrapalhar Moisés, para fazer o povo pecar. Não. Nós estamos falando de um homem que era irmão de Moisés. Você lembra que quando Deus aborda Moisés e diz que ele vai ser o libertador do povo do Egito, e Moisés diz: Senhor, eu sou um homem de língua pesada, eu sou gago demais, como é que eu vou falar? Deus diz: olha, quem vai falar por você é Arão. Provavelmente Arão era um irmão mais velho do que Moisés. A ordem mais lógica seria Miriam, a irmã mais velha, logo em seguida Arão, logo depois Moisés. Mas por quê? Porque veio aquele
decreto do rei de que todo filho homem que nascesse deveria ser morto. Então, se Arão era irmão de Miriam e de Moisés, ele deve ter escapado a esse decreto, provavelmente ele nasceu primeiro. São só algumas deduções lógicas. Então, Arão era um homem que conhecia as mesmas coisas que Moisés, que Deus mandou Moisés procurar logo depois que voltou do deserto. Esse homem estava ao lado de Moisés nos momentos mais importantes dessa história. Se você olhar e voltar a sua Bíblia um pouco, lá para Êxodo, no capítulo 7, você vai ver que esse homem esteve diante do faraó. Pode abrir aí a sua Bíblia só para a gente ver, nós não vamos nem ler, mas você pode marcar só para saber do que nós estamos falando. Lá em Êxodo, no capítulo 7. Quem estava... Eu vou ler aqui, só para só para a gente entender, aí no versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. E aí ele conta a história toda. E aí lá no versículo 6, assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Veja que Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram a Jacó. Falou o Senhor a Moisés e Arão: quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Veja que Arão participou e foi protagonista desse momento em que o extraordinário de Deus acontecia. Ele viu o seu próprio bordão, a varinha que ajudava ele a andar nos seus 83 anos, ser lançado no chão e virou uma serpente. Ele havia experimentado o extraordinário de Deus. Logo depois, você vê que ele é protagonista de cada praga que Deus envia sobre o Egito. Ele participa de tudo aquilo do lado de Moisés, muito próximo de Moisés. É Arão quem está ali com Moisés, em Êxodo, no capítulo 17, uma história também muito conhecida. Lembra que os amalequitas precisavam ser derrotados para que eles continuassem seguindo a sua jornada para a terra prometida, e ali Moisés precisava ficar com os braços levantados durante toda a batalha, e Moisés então chama Josué e Arão para ajudá-lo em todo o tempo em que a batalha acontecia, e quem estava do lado de Moisés o tempo todo era Arão, segurando o seu braço, e mais uma vez ele viu o extraordinário de Deus se cumprir no povo de Israel. Isso sem falar naquilo que acontecia todo dia. Era coluna de fogo, era nuvem que cobria o povo, era maná que caía do céu, era corvo que Deus mandava, era milagre sobre milagre. Não pode-se dizer que Arão não viu o extraordinário de Deus na sua vida. Não pode-se dizer que Deus não se manifestou na frente desse homem e por meio desse homem. Se tem alguém que tem um lápis, um currículo vitae que é invejável em termos ministeriais, esse alguém era Arão. E como se não bastasse, você lembra que Deus ensina a Israel como cultuar, como construir o tabernáculo, e ele diz: olha, quem vai servir no tabernáculo é a família de Levi, são os levitas, mas dentro dessa família vai ter um ramo especial, é justamente o ramo de Arão, que é o ramo sacerdotal. Foi dado a ele esse privilégio, ele tinha até roupa bonita, roupa especial. Então nós não estamos falando de um pastor Vandir, estamos falando de Arão, o sumo sacerdote, que havia experimentado aquilo que Deus podia fazer de pertinho. Ele viu, Deus o usou, ele experimentou. No entanto, nesse momento, esse homem faz o que fez. Ele é aquele que leva o povo a construir um bezerro de ouro. Sabe o que é que eu quero dizer com isso? Para que nós possamos entender com seriedade, é que não adianta muito eu viver apenas daquilo que passou. É aquele ditado bem conhecido: quem vive de passado é museu.
As experiências nos ajudam a construir quem nós somos hoje. As experiências nos ajudam a consolidar a nossa fé, sim. Mas eu não posso viver apenas daquilo que passou. Não é aquilo que eu já experimentei, não é os títulos que eu carrego, não são as experiências que eu vivi no passado que vão me poupar de cair e de passar por baixos agora. Não são os altos momentos que eu deixei para trás que vão me fazer permanecer sempre em bons momentos. Sabe por quê? Porque a minha natureza é corrompida. A minha tendência é sempre ser levado para baixo, é sempre ser levado para a destruição mesmo. Nós somos desesperadamente corruptos. O pecado que habita em nós nos leva constantemente para a desordem espiritual, independente daquilo que eu já experimentei. Eu não posso me segurar somente no que é extraordinário, naquilo que aconteceu de sinais e maravilhas. Eu preciso constantemente estar atento. Quando eu penso que estou em pé, eu tenho que cuidar para que não venha a cair. Se aconteceu com Arão, imagina o que é que não pode acontecer comigo. E sabe que o texto que nós acabamos de ler nos dá algumas pistas, algumas direções sobre o que é que acontece com esse homem. Primeiro, é importante a gente lembrar que não era um dia normal. Arão, ele não vem a sucumbir a essa tentação de construir um bezerro de ouro num dia qualquer. Era uma situação de pressão, como aqueles piores dias que a gente experimenta, de estresse profundo, de ansiedade, tristeza, angústia. Esse homem, Arão, estava ali esperando Moisés voltar, e talvez ele tivesse as mesmas dúvidas que aquelas pessoas tinham. Quando o tempo começou a passar e Moisés não voltava, talvez Arão pensasse: e se ele não voltar mesmo, como é que vai ser aqui agora? Eu com esse rumo de gente, esses milhões de pessoas, no meio do deserto, sem Moisés, eu preciso tomar uma providência. E aquelas pessoas na porta dele, constantemente ali também, peiticando para que ele fizesse alguma coisa. Arão, vamos morrer aqui debaixo desse sol quente, nessa areia quente, Arão, faz alguma coisa. Era uma situação atípica de profundo estresse, ele estava sob tensão. Porém, algumas coisas são desencadeadas nesse momento de tensão. A primeira coisa é que ele se deixa vencer pela ansiedade. Veja que o motivo principal que é apresentado no versículo 1 é que Moisés tardava em descer do monte. Por isso o povo cercou Arão e lhe pedia para construir algum Deus. Parecia que o tempo iria vencer aquele povo todo no deserto. Eles seriam vencidos pelo cansaço. Então, tanto Arão quanto aquela multidão não sabe lidar com aquela ansiedade, aquela falta de controle da situação. A sua fé começa a vacilar, porque parece que está demorando muito, e por isso eles tomam providências. Não é muito diferente daquilo que a gente faz, não. Quando parece que as coisas não estão acontecendo, quando parece que o tempo de Deus esqueceu do nosso tempo, a gente começa a querer tomar providências que não são as providências de Deus, e que tantas e tantas vezes ferem aquilo que Deus tem para nós. Nós começamos a negociar com aquilo que é lícito, começamos a negociar com aquilo que é moral, com aquilo que Deus nos ensinou como correto. Nós começamos a flertar com o pecado e começamos a colocar no meio dessa história todas as nossas ansiedades, chamando elas de proatividade ou de atitude. Ah, porque a gente tem fé, mas tem que fazer alguma coisa, não dá para esperar. Foi isso que esse povo fez aqui, e não tem como não lembrar do que Jesus fala quando já está ali se despedindo dos seus discípulos em Mateus capítulo 24, ele está ali falando uma parábola escatológica sobre os últimos tempos, quando parece que ele está demorando muito, e ele diz assim: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor está demorando, e passar a espancar os seus companheiros, e comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo, em dia que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus chama a atenção dos seus discípulos para o perigo que existe em não saber esperar, em querer tomar providências, quando o que nos cabe é somente esperar o tempo de Deus, é aprender a lidar com a ansiedade, para que a gente não faça besteira mesmo.
para que a gente não tome providências que nos leve a arcar com consequências severas. É por isso que é tão importante perceber o que ocasiona a reação desse homem, o que leva Arão a essa atitude, um homem que andou com Deus e que experimentou Deus. Veja que diante dessa atitude que ele toma, ele também se dá ali em complacência. Veja que no versículo, ainda no versículo 5, Arão, ele vive aqui uma crise muito forte, né? Porque ele manda construir o bezerro, aí o povo constrói o bezerro, começa a farra, o povo começa a beber, a comer e a dedicar aquilo ali a outros deuses. Aí eles dizem, olha, foram os deuses que nos tiraram do Egito. Aí Arão, opa, peraí, acho que isso aqui deu confusão, peraí. Gente, seguinte, amanhã vai ser festa para o Senhor, viu? Esse bezerro aqui, ele só tipifica, ele personaliza o Senhor. Então não foram os outros deuses não, amanhã a festa é para o Senhor. Arão começa a querer colocar panos quentes naquilo que ele viu que não estava tão legal assim, que não era tão correto assim. Ele começa a chamar de santo aquilo que não é santo. Ele começa a querer andar naquele limiar entre pecado e não pecado. Ele começa a negociar os seus valores, meio que tentando tapear Deus mesmo. É essa tentativa de ser complacente com a santidade de Deus que é impossível. Ninguém pode ser complacente com a santidade de Deus, que é zeloso pela sua santidade. Deus não admite que a sua santidade seja manchada. Foi isso que esse homem não entendeu. É isso que tantas vezes a gente não entende e quer tomar providências e quer negociar com Deus valores inegociáveis. E veja o que acontece lá no versículo 22, que nós não lemos no começo dessa mensagem. Lá no versículo 22, ainda no capítulo 32, quando Moisés desce com a faca nos dentes, os olhos irados, vão tomar uma providência, e ele chega e vê aquela esculhambação tomando conta do arraial, né? E aí ele vai confrontar Arão, e aí ele chega diante de Arão e fala, o que é que você fez, Arão, aqui na minha lista? Pelo amor de Deus, que bagunça é essa? Aí olha o que é que Arão responde: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal, tu sabes que é o povo que é ruim, Moisés, tu sabes que se fosse você aqui também, não teria aguentado. Isso lembra o que a você? Lá no Jardim do Éden, que episódio quando Deus procura Adão e diz, Adão, o que é que aconteceu, Adão? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Nós somos especialistas em transferir a responsabilidade das nossas falhas. Nós somos as pessoas mais qualificadas para isso. Nós sempre vamos saber justificar os nossos erros. Nós sempre vamos saber transferir a nossa culpa para alguém. Arão, sendo da mesma matéria-prima que eu e você, que é carne, osso e pecado, também sabia lidar muito bem com isso. Então, na hora do confronto que Moisés lhe faz, ele diz, olha, não fui eu, ou melhor, fui eu, mas foi o povo. Tu sabe que esse povo é ruim, Moisés. Veja, portanto, que o erro desse homem não foi somente construir um bezerro de ouro, foi não saber esperar o tempo de Deus, foi ser complacente com os princípios e os valores divinos, e foi transferir a sua responsabilidade. Um homem que havia desfrutado de tantos bons momentos, agora vivia um vale moral, experimentava os altos e baixos da sua vida. Talvez esse fosse um final muito infeliz para um homem que teve um começo tão brilhante. Se você pensar um pouco, você vai ver que nas Escrituras nós temos muitas pessoas que nos são apresentadas com começos felizes, grandes começos, mas com finais infelizes. Seria muito triste que esse homem, Arão, tivesse um final infeliz e a sua história terminasse aqui. Só que essa história não termina nesse momento. Não termina num baixo de uma vida de altos e baixos. Quando Moisés retorna para o acampamento, confronta Arão, Moisés também ora ao Senhor e intercede pelo povo. Veja o que é que Moisés fala a Deus no versículo 11 ao versículo 13. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza
e poderosa mão. Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos o tirou para matá-los nos montes e para consumi-los na terra? Torna-te furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Versículo 13, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmos tens jurados, e lhe dissestes: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e esta terra de que tenho falado dar-la-ei à vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Quando Moisés ora ao Senhor, ele lembra ao Senhor que o Senhor havia feito uma aliança com Abraão, com Isaque e com Israel. Quando Moisés se depara com o crime, o pecado, o delito cometido por Arão, ele apela para Deus dizendo: Senhor, nós não estamos falando apenas de Arão, estamos falando de uma aliança que o Senhor fez lá atrás, de redenção para o teu povo. Por isso eu clamo por misericórdia. Aquilo que poupou a vida de Arão, aquilo que demonstrou a misericórdia de Deus para com aquele povo, nesse momento de distanciamento tão feroz daquele povo de Deus, do seu Deus, é o mesmo motivo que nos mantém também salvos hoje debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus. A aliança que ele havia feito com a sua criação lá atrás, uma história que começa com criação e que termina com redenção, uma história que é baseada numa promessa de que Deus encheria a terra com a sua glória por meio das suas criaturas. É para isso que Moisés apela: Senhor, tenha misericórdia, porque o Senhor prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó que o Senhor seria conosco. O Senhor sabe que nós somos pecadores, o Senhor sabe que o homem é mau, mas apaga o nosso pecado, tem misericórdia de nós, olha para nós com compaixão. É nessa aliança que Moisés se apega, é essa aliança que faz com que a vida desse homem, Arão, volte a ter um sentido na história da redenção. E sabe onde nós vemos o cumprimento completo e perfeito dessa aliança, dessa promessa que Deus faz com o seu povo? Eu peço que você abra, por favor, a sua Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 8, no versículo 6 ao versículo 13. Quando nós lemos assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E veja o que é que nós lemos em Hebreus 9,15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. É por causa do cumprimento dessa aliança em Jesus Cristo que nós podemos ver pecados tão grandes,
falhas tão homéricas na vida de homens e mulheres de Deus, serem perdoados e serem ressignificados na história da redenção. É somente por causa de Jesus Cristo que nós podemos olhar para a vida de Arão, de Moisés e de tantos outros homens e mulheres de Deus que experimentaram altos e baixos, e podermos nos alegrar porque eles não terminaram os seus dias nesses vales da sombra da morte, mas são homens e mulheres que, apesar das suas falhas, foram capacitados por Deus para terminarem a sua carreira guardando a fé. É por isso que nós podemos chegar lá no livro de Números, onde nós encerramos essa mensagem, e podemos ver que nós não necessariamente precisamos ficar no chão quando passamos por situações como esse homem passou. Em Números, no capítulo 20, a partir do versículo 23, nós vemos o final da história de Arão. Quando o próprio Moisés nos conta da seguinte maneira: naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão será reunido aos seus antepassados, não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra mim, contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Leve Arão e seu filho Eleazar para o alto do monte Or, tire as vestes de Arão e coloque-a em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados, ele morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram o monte Or à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar, e Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram no monte, e quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. Que bom que a história desse homem não se resumiu à fabricação daquele bezerro de ouro. Que bom que a história desse homem que foi chamado por Deus para colaborar com Moisés na libertação do povo do Egito não terminou com aquela mancha escura na sua história. Que bom que Deus deu a esse homem a oportunidade de encerrar os seus dias, sendo levado para uma morte tranquila, para o encontro com o Pai, podendo se despedir do seu povo, e teve ali a sua partida pranteada por aqueles a quem ele ministrava aos corações. Deus sabe daquilo que nós somos feitos. Deus conhece os nossos corações. Deus sabe que temos os nossos bons dias e os nossos maus dias. Deus sabe que nós estamos constantemente sendo repelidos da sua presença pelo pecado que habita em nós. Mas Deus está disposto a estender o seu braço de graça e misericórdia, consumado em Jesus Cristo na cruz do Calvário, que venceu a morte, para nos dar finais felizes como o que esse homem teve, apesar de nós, apesar dos piores dias. Talvez você tenha chegado aqui hoje se sentindo como Arão se sentiu quando foi pego com a boca na botija, quando Moisés desce e ele é tomado pela vergonha, e ali ele procura inventar uma desculpa. Talvez você hoje esteja vivendo um dos dias baixos da sua jornada, e hoje a mensagem de Deus para você é: se você vive os dias baixos, não precisa ficar aí. Eu estou aqui para ajudar você a passar por isso, a sair dessa situação e terminar bem os seus dias. Porém, se você vive os seus bons dias, os seus melhores dias, lembre do que Paulo ensinou para os coríntios: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Somos todos feitos da mesma matéria-prima. Somos todos feitos de carne e osso pecado, e todos precisamos de Jesus Cristo para poder fazer as nossas histórias com finais felizes, apesar de não serem necessariamente alegres, mas finais de histórias que valem a pena, porque nós temos o olhar voltado para a consumação dos séculos, para a redenção que Deus promete para nós na aliança que faz ali no Éden, quando Ele cria toda a humanidade, toda a terra para louvor da sua glória, e promete que essa história terminará dessa maneira. É isso que aquece o nosso coração, é isso que nos renova a fé, é isso que nos consola, é isso que nos enche de esperança. Deus, a sua graça, a sua misericórdia e a sua aliança consumada em Jesus Cristo.
Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, nós possamos responder ao Senhor essa mensagem. Que você possa falar para Deus sobre o estado do seu coração e que você possa pedir a Deus tanto que Ele possa nos dar a diligência para os bons dias, quanto Ele possa ter a misericórdia sobre nós nos maus dias. Possamos clamar mais uma vez pelo poder do sangue de Jesus. Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que contamos com o Senhor nas nossas vidas, mesmo o Senhor conhecendo o nosso lado mais obscuro, mesmo o Senhor sabendo toda a verdade sobre nós, quando até mesmo nós não podemos enxergar tudo aquilo que somos. Pai, nós nos atemorizamos quando percebemos que estamos diante de um Deus tão santo, apesar das nossas imperfeições que agridem a Tua santidade. Pai, nós clamamos pelas Tuas misericórdias, porque até os dias que nós achamos que estamos bem, nós sabemos que não estamos tão bem assim. Nós sabemos que a nossa caminhada é feita de altos e baixos, mas nós clamamos pela Tua misericórdia, para que o Senhor não nos deixe ficar distantes de Ti, mas que possamos, nos dias maus, lembrar do Deus que andou conosco em todos os momentos, do Deus que se manifesta das maneiras ordinárias e das maneiras extraordinárias, do Deus que é gracioso e misericordioso e que nos resgata das trevas e nos dá uma nova oportunidade. Que o Senhor possa olhar para as nossas vidas, Pai, que o Senhor possa olhar para os corações que estão distantes do Senhor, que o Senhor possa trazer a convicção da justiça, do pecado e do juízo, e principalmente da redenção, da consumação no Teu Filho Jesus Cristo. Sê com a Tua igreja, Pai, sê conosco, enche o nosso coração de alegria, de esperança e de fé com essa verdade. É assim que nós te oramos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Todas as mensagens que você tem assistido aí em casa estão disponíveis no nosso canal no YouTube. É só você ir lá e procurar IPTambaú Oficial. Aí você vai lá, se inscreve no nosso canal e clica no sininho, que assim sempre que tiver coisa nova, você vai ser avisado. Assim também como toda vez que a gente entrar ao vivo, você vai ser notificado e vai poder acompanhar a nossa programação aí da sua casa, como você já tem feito. Você pode saber ainda mais sobre nós no nosso site na internet, o iptambaú.org.br. Não deixe também de curtir a nossa página no Facebook, é só colocar lá /IPTambaú. Também temos perfil no Instagram, procura a gente, IPTambaú também no Instagram, tá bom? E se você quer conhecer presencialmente, não deixe de vir aqui em um dos nossos cultos no domingo, às 9 horas da manhã, às 10h30 Escola Bíblica, às 5 da tarde e às 7 da noite. Avenida Geraldo Costa, número 382, Manaíra. Tenha certeza que você vai ser recebido por uma comunidade de corações amigos e braços abertos.